Olha, os dados mais recentes sobre segurança no Brasil contam uma história bem surpreendente, sabe? Enquanto alguns perigos que a gente conhece bem do nosso dia a dia estão diminuindo, outros que muitas vezes a gente nem vê estão crescendo de um jeito assustador. Vamos mergulhar nesses números para entender o que eles realmente querem dizer. À primeira vista, parece que tem notícia boa. Vários daqueles crimes que mais dão medo na gente, sabe, aqueles que acontecem na rua, estão de fato caindo no país todo. Pois é, mas essa é só metade da conversa. Ao mesmo tempo que o perigo físico nas ruas parece estar menor, tem uma outra ameaça, bem mais silenciosa e digital, que está simplesmente explodindo. E esse é o grande paradoxo da segurança hoje em dia. Vamos começar por aí então, analisando justamente isso. Como a cara do crime está mudando, saindo cada vez mais das ruas e migrando para o mundo digital. Os números aqui não deixam dúvida, a tendência é bem clara. A gente vê quedas importantes em quase todo tipo de crime contra o patrimônio. Roubo de celular, de veículo, de carga, até o roubo à residência, que caiu mais de 17%. A sensação é que na rua as coisas estão melhorando. Mas, olha só a virada. Desde 2018, os registros de estelionato, que são basicamente os golpes online, aumentaram impressionantes 360%. É uma migração em massa do crime para o ambiente virtual. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, quer dizer que um novo golpe é registrado no Brasil a cada 16 segundos. É uma frequência absurda, que mostra como esse tipo de ameaça já virou parte da nossa rotina. Agora, isso não significa que o crime de rua sumiu, né? Longe disso. A gente ainda tem 107 celulares roubados ou furtados por hora no país. A ameaça física ainda é bem real, só que agora ela tem a concorrência da digital. E este quadro aqui ilustra essa mudança de um jeito brilhante. O roubo de celular clássico, vamos dizer assim, acontece na rua, na ida ou volta do trabalho, e a maioria das vítimas é homem. Já o golpe online não tem lugar nem hora certa. Acontece mais no fim de semana e atinge homens e mulheres na mesma proporção. O perfil do crime mudou totalmente. Bom, vamos passar para a segunda parte da nossa análise e olhar para um tema bem complexo, a atuação policial. É quase como os dois lados de uma mesma moeda, uma força que tanto mata quanto morre. No ano de 2023, as intervenções da polícia resultaram na morte de 6.393 pessoas. É um número que, por si só, já mostra como a atividade policial no Brasil é extremamente letal. E quando a gente vai ver quem são essas vítimas, o perfil é trágico e muito específico. Quase 83% são pessoas negras, a esmagadora maioria homens, e mais de 70% são jovens, gente com idade entre 12 e 29 anos. Então o ponto crucial é este aqui. O risco de uma pessoa negra morrer numa ação policial é quase 4 vezes maior do que para uma pessoa branca. A diferença racial é gritante, não tem como negar. Mas, como a gente disse, existe o outro lado. No mesmo ano, 127 policiais foram assassinados no Brasil. Eles também são vítimas diretas dessa espiral de violência. E aqui a gente vê uma simetria que dói. A maioria dos policiais mortos, mais da metade, também eram negros. Quase todos homens, só que numa faixa de idade um pouco mais velha. A violência que mata no Brasil tem cor e gênero, não importa de que lado da farda a pessoa esteja. Agora vamos mudar de cenário, saindo da rua, da esfera pública, e entrando num ambiente que deveria ser o mais seguro de todos, mas que para muita gente virou o mais perigoso, o nosso próprio lar. Os dados aqui são muito preocupantes. Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram. Feminicídio, agressão doméstica, ameaça e, de um jeito bem forte, o crime de perseguição, o stalking. A tendência, infelizmente, é de pior em todas as frentes. E este dado talvez seja o que melhor resume a gravidade e a urgência da situação. Pensem nisso. A cada 6 minutos, uma mulher ou uma menina sofre violência sexual no país. É uma epidemia silenciosa, acontecendo neste exato momento. A pergunta que fica é: de onde vem essa ameaça? E os dados respondem de forma clara e brutal. Em mais de 84% dos casos de feminicídio, o assassino é o parceiro ou o ex-parceiro da vítima. O perigo, na maioria das vezes, já está dentro de casa. E se a gente olhar para a violência sexual, as vítimas são ainda mais vulneráveis. Mais de 60% delas têm no máximo 13 anos de idade. São crianças, muitas delas com menos de 10 anos, tendo a vida marcada para sempre.
Para a gente conseguir entender todos esses fenômenos, é preciso dar um passo para trás e olhar para os grandes números do sistema de segurança e de justiça, que, no fim das contas, sustentam essa realidade toda. E os números aqui são de uma escala colossal. A gente está falando de mais de 850 mil pessoas no sistema prisional, mais de 2 milhões de armas potentes circulando por aí, quase 90 toneladas de cocaína apreendidas por ano, e um gasto com segurança pública que chega a quase 138 bilhões de reais. É uma máquina gigantesca. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, a uma reflexão. Se os crimes que a gente mais vê estão mudando, saindo da rua, indo para a tela do celular e se intensificando dentro de casa, será que as estratégias e todo esse dinheiro que a gente gasta hoje estão preparados para essa nova realidade? Como é que vai ser a verdadeira segurança pública do futuro?